Perfeito. Já que a gente montou todo este cenário, a forma de atuação do CAD, quais são, por exemplo, os gatilhos que movimentam o Conselho para que ou faça uma investigação ou efetivamente imponha restrições ou até impeça a operação, eu quero trazer para um exemplo recente, justamente para tentar entender a atuação de vocês. Nós temos este exemplo da Gol e da Abra, controladora, da Azul e da Abra, que é controladora da Gol. Juntas, essas empresas poderiam compartilhar 60% do mercado, bem acima daqueles 20% que já são suficientes para uma atuação um pouco mais rigorosa do CAD. E temos pouquíssima concorrência no mercado, já que tem apenas uma outra grande companhia que tem cerca de 40% do mercado. A gente ainda está em fases de negociação, o memorando de entendimentos não vinculante, ou seja, não obrigatório para o fechamento do negócio, já foi assinado. Há elementos, né, do que já se sabe dessa operação para que o CAD seja provocado e até analise com um pouco mais de cuidado essa fusão entre Azul e Gol, possivelmente? Perfeito. As empresas, tanto a Abra quanto a Azul, comunicaram ao CAD, Gabriel, da intenção de assinatura do memorando de entendimentos, porém o CAD ainda não foi oficialmente notificado da operação. Aguardamos a notificação oficial com a apresentação de todas as informações que são necessárias para a análise do caso em si. De modo que, sem termos acesso a esses dados, é praticamente impossível desenhar qualquer cenário mais concreto acerca da operação. O que eu posso afirmar preliminarmente, e isso vai direto ao encontro de uma das etapas da análise do processo de concentração, que é a definição do mercado. Então, quando se afirma que a resultante de uma possível, eventual fusão entre a Abra, Gol e a Azul representaria 60% do mercado, não necessariamente é verdade. Porque, nesse caso, nesse mercado de transporte aéreo de passageiros, a gente deve verificar a concorrência trecho a trecho voado. Então, é se verificar em cada um dos trechos onde as companhias operam e se verificar o nível de concentração naquele trecho, o que torna a análise bastante complexa, porque, na verdade, não falamos de um mercado, mas falamos de dezenas, quiçá centenas de mercados. Perfeito. Já tivemos exemplos no passado em que fusões completas, e aí eu estou falando de fusão mesmo, não combinação de negócio, já que as duas marcas serão preservadas, neste caso da Gol e da Azul, mas fusões no passado do setor aéreo foram bloqueadas, barradas pelo CAD. Eu queria entender se a gente pode, talvez, utilizar estes outros casos como uma premissa para o que pode acontecer, mesmo que ainda não notificado oficialmente o CAD sobre essa intenção de fusão. Muito embora, Gabriel, os padrões de análise sejam bastante objetivos, como eu já disse, o que permite uma previsibilidade da atuação do CAD, também devemos considerar que cada caso é um caso, tem características próprias, não só das empresas envolvidas, como da conjuntura econômica e social do momento. Então, de certo, os precedentes de análise do CAD nesse mercado vão ser úteis para a análise dessa operação, mas nós deveremos nos debruçar sobre os números atuais, sobre as condições atuais de concorrência nesse setor. O que eu posso garantir é que, ao final do processo, o CAD vai adotar todas as medidas necessárias para que, ao final da operação, seja qual for a decisão do CAD, o consumidor não venha a ser prejudicado pelo processo de concentração. Perfeito. Você mencionava que os critérios são muito objetivos para essas decisões, não só no caso de Azul e Gol, mas também em todos os casos que são avaliados pelo CAD. Especificamente quando a gente fala de setor aéreo, é um setor crucial, uma infraestrutura bastante necessária para o desenvolvimento do país, há pouca concorrência, mas mesmo assim, essas empresas são muito importantes para a manutenção aí do tráfego aéreo brasileiro. Os presidentes já chegaram a comentar sobre a situação financeira dessas empresas, os riscos, por exemplo, de uma falência, e eu já escutei em alguns casos, ou era se fundir ou era quebrar. Por ser um setor muito sensível, um setor muito importante para a economia brasileira e haver este risco das empresas não cumprirem com as suas obrigações financeiras, isso muda, de certa forma, a avaliação do CAD na hora de tomar a decisão ou os critérios continuam sendo totalmente objetivos? De maneira geral, os critérios continuam sendo totalmente objetivos, Gabriel. Existe na legislação e na doutrina uma possibilidade de se evocar
a possibilidade de falência das firmas para se permitir uma imunidade ou uma isenção antitruste, o que no jargão concorrencial se chama de tese do failing firm, da firma em falência. Porém, a aplicação da tese do failing firm ela deve obedecer situações bastante específicas, de forma a poder afirmar que realmente não haveria outra solução que não fosse a autorização da operação, nenhuma outra solução que não fosse a autorização da operação. Nós não tivemos no Brasil, até hoje, nenhum ato de concentração que tenha sido autorizado com base na teoria da failing firm, de modo que a sua utilização deve obedecer a critérios bastante restritos. Agora, obviamente, a análise do CAD vai levar em consideração todo o cenário, inclusive as possibilidades de rivalidade no mercado em si. Obviamente, não se deseja, seria pior para o consumidor que, ao final do processo, tivéssemos uma empresa fora do mercado, o que reduziria a concorrência de qualquer forma. Então, apesar de não ser a premissa da análise, sim, é um fator que pode ser considerado pelo CAD na análise do mercado e no desenho de eventuais remédios. Perfeito. O que falta para o CAD ser notificado? É um trabalho especificamente das companhias? É uma questão técnica especificamente de Abra e Azul para a notificação efetiva do CAD? E, claro, nestes casos, com um setor bastante sensível, quanto tempo demora uma avaliação do Conselho em relação a essa viabilidade ou não de uma combinação de negócios? A iniciativa da notificação é total das empresas, Gabriel. A gente aguarda sermos provocados para iniciar o processo de análise. Antes da notificação formal, em alguns casos, nós temos processos de pré-notificação, em que há conversas entre o CAD e o mercado para trocar impressões sobre quais as informações serão necessárias para a análise do caso em si. Após a notificação formal, começa a contar o prazo máximo de análise por parte do CAD. Conforme a legislação brasileira, nós temos no máximo 240 dias para decidir acerca de um caso, com a possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, o que levaria a 330 dias. Porém, histórica e estatisticamente, a grande maioria dos casos são resolvidos em prazos muito menores. O tempo médio de análise do CAD é de 21,6 dias, desde a notificação até a autorização final, o que é um dos menores prazos do mundo. Casos ordinários, que são casos mais complexos, têm um prazo médio de 90 dias. Então, são pouquíssimos os casos em que se toma todo o tempo de análise, que seria no máximo de até 330 dias. Porém, é importante ressaltar mais uma vez que esse prazo começa a contar do momento em que há a notificação oficial, o que, no caso que comentamos agora, ainda não foi realizado. Perfeito. Os termos deste memorando de entendimentos, eles são amplamente conhecidos, eles foram divulgados, inclusive depois do vazamento dessa informação à imprensa. E aí, claro, parte do mercado acredita ser praticamente impossível que a fusão aconteça nos moldes que está sendo apresentada no memorando de entendimentos, e outra parte do mercado diz que uma combinação de negócios é um mal necessário para a sustentabilidade do setor. A gente pode dizer já que não há chances dessa fusão sair nos termos que estão acordados no memorando de entendimentos, ou o CAD ainda vai esperar essa notificação para talvez ter uma noção do que vai fazer em diante? É impossível dizer nesse momento, Gabriel, justamente pelo fato de não termos os dados necessários à análise do processo. Como eu lhe disse um pouco mais cedo, a análise é muito objetiva, então ela é baseada em dados, baseada em números. E nós precisamos desses números para poder medir o nível de concentração decorrente da operação para tecer qualquer opinião. Então, a análise ela é realizada, como eu já disse e repito, de maneira bastante objetiva, e não é o caso de o CAD aprovar uma operação porque gosta do setor ou não aprovar porque não gosta do setor. Isso não existe. Repito, a informação é bastante objetiva e direta e depende de dados. Dados os quais até agora nós não temos. Teremos após a notificação formal.
Aguardaremos essa notificação e, claro, a avaliação do CAD especificamente para esta concorrência no setor e em diversos outros setores. O CAD é um órgão bastante atuante, a gente está numa época de muitas M&As, de muitas fusões e aquisições. Então, é realmente um trabalho bastante atuante do CAD nestes últimos meses e, claro, sempre atento à competição no Brasil. Alexandre, gostaria de agradecer imensamente a tua participação, esclarecendo estes processos, como funciona uma notificação, quais são os caminhos possíveis, por exemplo, para avaliação dessas fusões e aquisições. A porta está sempre aberta, vamos, claro, conversar ainda bastante sobre novos projetos, novos processos aí que podem aparecer no mercado daqui em diante ou que ainda estão em avaliação do CAD, devem ter, claro, a avaliação concluída daqui a pouquinho, em alguns meses. Muito obrigado pela participação, uma ótima manhã a você e toda a equipe do CAD. Obrigado, Gabriel, sempre à disposição.